paz do Senhor Jesus, mais um dia aqui no nosso devocional, um momento onde nós estamos dedicados em ouvir a voz do Senhor, o direcionamento dele para as nossas vidas, e hoje não será diferente. Vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo para esse ambiente? Senhor, meu Deus e meu Pai, é diante da tua presença, Pai, que abrimos esse momento de devocional. Pai, clamamos pela tua presença, porque sem ela entendemos que nada disso aqui tem sentido. Que o Senhor venha falar em nós e através de nós. Pai, que eu seja instrumento, que eu seja, Pai, um condutor da tua palavra. E que o Senhor, Pai, cumpra aquilo que a tua palavra garante que cumprirá. Senhor, traga paz, renovo, cura. Que a pessoa, Pai, que estiver ouvindo agora, nesse momento, esse devocional, que vão ouvir mais tarde, que entrarão para ver mais tarde, Senhor, seja impactado da mesma forma com esse direcionamento que o Senhor nos deu hoje. Pai, cumpra em nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que eu estou muito feliz com esse direcionamento do Senhor hoje. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente começar a entender o direcionamento do Senhor para essa tarde. Isaías 7, deixa eu só confirmar, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Aqui está falando, né, acerca do Messias. Uma promessa, uma profecia acerca do Messias, nosso Jesus Cristo. E vamos ler aqui em Lucas 1:34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui essa passagem é muito linda, né? Quando Maria recebe a promessa que dela viria o nosso Senhor Jesus Cristo. E lendo isso, o discernimento que Deus me trouxe é o que para Maria, nesse contexto, era o impedimento, que ela pergunta: como se dará isso se eu sou virgem, se eu nunca conheci homem algum, como que vai ser isso? O que para ela era impedimento era justamente o critério de Deus para que se cumprisse nela as promessas, né, da vinda do Messias. Porque lá em Isaías estava escrito que de uma virgem, a virgem conceberia. E ela estava inserida nesse contexto, onde ela estava no tempo certo, aliançada com a pessoa certa, né? Aliançada com a pessoa certa. Isso é muito bom deixar claro, né, que as nossas alianças, as nossas escolhas de quem a gente traz para perto é muito importante. Maria estava aliançada à pessoa certa, no tempo certo, com o critério certo. O critério era ser virgem. Então, às vezes nós olhamos para nossa limitação e falamos: Deus, o Senhor tem essa promessa na minha vida, mas como vai se cumprir? Porque olha a minha vida. Olha como que tá isso, olha como que tá aquilo, eu sou assim, eu sou daquele jeito, eu sou daquele outro jeito. E o Senhor, ele tá falando, é justamente esse o critério. É porque você é desse jeito, é porque você está assim que eu vou cumprir em você. Que a gente venha olhar para nossa vida e enxergar situações que o Senhor vai agir através de nós. É muito difícil, porque eu creio que foi difícil para Maria. Poxa, é impossível isso que o anjo está falando. Afinal de contas, eu sou virgem, eu não conheci homem nenhum. Como que vai acontecer isso? Justamente era o critério que Deus precisava, né? Para que nesse tempo fosse cumprido a profecia da vinda do Messias. Como que se dará isso, Senhor? Eu sou pobre.
Como que se dará isso, Senhor? Eu nem namoro, o Senhor está falando de casamento. Como que se dará isso, Senhor? O Senhor me promete um filho, sendo que eu sou estéril. Como que se dará isso? Eu não sei qual que é o seu impossível. Olha agora para o seu impossível, para a sua impossibilidade. Dá nome agora para a sua impossibilidade. Quem sabe é nessa impossibilidade que é justamente o critério de Deus para agir na sua vida. Já parou para pensar nessa visão? Que às vezes o que para nós é impedimento, para Deus é um critério para que Ele faça em nós e através de nós. E é sobre Ele. Maria aqui, ela estava perguntando, né? Se você for olhar o texto inteiro, ela faz basicamente a mesma pergunta de Zacarias. Só que Zacarias, ele falou com dúvida no coração. E Maria estava falando, como que se dará isso? Como quem diz, o que eu posso fazer? Qual é a minha parte nisso aí? E o anjo falou para ela, é nada, Maria. O critério você já tem, que é ser virgem. Você já tem o critério. Você não precisa fazer mais nada. Mais nada, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, Maria, você não precisa fazer nada. O Espírito Santo vai te envolver e vai acontecer através do Espírito Santo. Tenha isso no seu coração, que às vezes a única coisa que a gente tem que fazer, depois de já ter cumprido os critérios do Senhor, é esperar. E se colocar no posicionamento de esperar mesmo. E a espera, a gente tem que esperar com confiança. Porque quem espera, espera confiante que aquilo vai acontecer. Se você espera agoniado, se você espera angustiado, se você espera ansioso, então você não está esperando da forma correta. E o Senhor, sinto em te dizer, pode acontecer, não quero falar heresia aqui, pode acontecer, mas é muito pouco provável que o Senhor faça nesse contexto que o seu coração está. Porque o Senhor primeiro, Ele vai alinhar o seu coração. Você primeiro tem que aprender a esperar em confiança, em descanso. E a partir de então, Ele vai cumprir as promessas que Ele tem. Porque antes Ele precisa colocar o nosso coração na promessa. Você vê ali, né, toda a vida de Abraão, as promessas grandiosas que o Senhor tinha para a vida de Abraão. Mas antes de cumprir as promessas, o Senhor trouxe o coração de Abraão para o desejo da promessa. O Senhor caminhou com ele, o Senhor envolveu ele na promessa, de forma que ele aprendeu a esperar, talvez com alguns erros, né, na trajetória dele. Sim, Abraão também teve os erros dele, as limitações humanas dele, mas só se cumpriu em Abraão quando ele aprendeu a confiar. Então, nós não precisamos errar, né? Como muitos personagens da Bíblia, nós não precisamos cair nesse erro para poder aprender. Nós podemos aprender com a vida deles e fazer diferente na nossa. Decida hoje esperar, lança sobre o Senhor as suas ansiedades, lança sobre o Senhor aquilo que te rouba a esperança da promessa e aprende a esperar. Confiante de que o trabalho de fazer cumprir é do Espírito Santo. É só do Espírito Santo. O anjo fala, basicamente é isso, Maria, você não vai precisar fazer nada. É só você ficar aí. O Espírito Santo é quem vai fazer. Porque o critério que o Senhor Jesus precisava para vir ao mundo, você já cumpriu. Você se manteve fiel, você se manteve virgem. Olha aí para sua impossibilidade. Talvez ela seja o critério para Deus cumprir. Ah, meu casamento está quebrado. É o critério que talvez o Senhor tenha aí para cumprir as promessas na sua vida. Ai, como que se dará isso? O Espírito Santo vai envolver o seu casamento. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Como que se dará isso? Talvez é o critério que o Senhor tem para fazer agir na sua vida, porque aí não é sobre o seu dinheiro, não é sobre os seus bons relacionamentos, não é sobre a sua força, é sobre o Espírito Santo te envolver e cumprir na sua vida
aquilo que ele determinou que cumpriria, através de um critério que você está cumprindo. E às vezes o critério era estar em santidade, às vezes o critério é estar em comunhão, às vezes o critério é esperar com paciência. Com paciência. É difícil, gente, como é difícil esperar com paciência. É muito difícil. Ainda mais para quem tem aí o coração ansioso, né? Que você quer as coisas para ontem. Se você é como eu, vai ser um pouquinho mais difícil esperar com confiança. Mas é possível. Em Deus, nós encontramos esse lugar. Tem um louvor, né? Que eu gosto muito desse louvor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Esse lugar é no Senhor. Aprende a encontrar esse lugar. E nesse lugar, as palavras que o Senhor disse para você que se cumpriria, elas vão se cumprir, se tornar realidade. Esse lugar é no Senhor. Encontre esse lugar de descanso. Amém? Uma ótima tarde para todos nós. Te espero aqui amanhã. Espero que sem atrasos. Hoje eu peço perdão aí pelo atraso. Acabou acontecendo alguns imprevistos. Mas estamos aqui e amanhã novamente para o nosso devocional. Eu já estava esquecendo, quero te fazer um convite para estar na nossa igreja hoje, lá em Guarulhos, na rua Padre Cláudio Arenal, 874, às 19h30, teremos um culto abençoado. Se eu estiver lá, né, como eu já falei aqui algumas vezes, eu, pela distância, acabo me ausentando um pouco dos cultos semanais, mas se eu estiver lá, venha falar comigo, venha trocar um papo comigo, vai ser um prazer te receber, ter esse momento de comunhão, amém? Um beijo, até amanhã, tchau, tchau, Pai do Senhor, Ágata.